Nós vamos começar então o nosso trabalho de hoje, o estudo do nosso livro Fonte Viva, o texto número 23, Ante o Sublime. E nesse texto. Só um instantinho, pessoal. Então, nesse texto de hoje, a gente fala sobre o palco onde a gente encena os nossos papéis aqui como atores, né, protagonistas dessa história que nós mesmos escrevemos, né? Então, de imediato, Emmanuel separa uma passagem muito interessante e que nos leva a muitas reflexões do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15, quando Pedro, conversando então com um anjo enviado, né, por Deus para que ele pudesse ser orientado sobre uma tarefa que ele deveria realizar, falava que ele deveria então se alimentar dos animais, né, para que ele pudesse ter uma alimentação adequada. E ele então retrucou, dizendo que ele não se alimentaria daquilo que é comum, daquilo que é imundo. E aí então o anjo chamou a atenção, dizendo para ele que ele não fizesse comum aquilo que Deus purificou. E isso significa que tudo aquilo que nós olhamos hoje para o mundo, nós normalmente tratamos como elementos comuns, ou seja, nós banalizamos aquilo que durante tanto tempo foi trabalhado por essa força da natureza, por essa força natural, para que pudesse construir esse ambiente onde hoje nós estamos aqui vivendo, né, e com o qual nós também estamos interagindo. Ontem eu assisti a uma reportagem, eu cheguei até a postá-la no Facebook para que vocês também vissem, se tiverem oportunidade, assistam pelo menos um trecho, que falava sobre a Serra Pelada, né, aquele grande garimpo que durante muito tempo ficou ativo lá no Pará, no sul do Pará, e as pessoas em busca de ouro. E aí então as imagens que mostravam da década de 80, onde a serra se encontrava no auge da sua produção, segundo informações, o Brasil conseguiu retirar mais de 1 bilhão de dólares de riqueza daquela região. E aí então aquela imagem elevada, aquela imagem mais alta, mostrava aquela quantidade de gente que subia e descia os morros e escadas do garimpo, carregando terra. E essa terra seria depois, naturalmente, examinada para que eles pudessem achar ali qualquer resíduo de ouro para poderem construir uma riqueza. E é interessante a gente observar nas imagens que mostravam o rosto das pessoas, e era aquele automatismo, aquele ir e vir, sem nenhuma consciência, sem nenhuma preocupação com o mundo, sem nenhuma preocupação com seus próprios crescimentos espirituais, simplesmente motivados pela ganância, pela ambição do ouro, e simplesmente a vida passando, sem nada acrescentar, sem nada transformar. A mesma coisa também, né? Cubatão a mesma coisa, naquela época das grandes produções, principalmente das indústrias das siderúrgicas que lá estavam, né? E aí, então aquela poluição toda e as pessoas vivendo um dia depois do outro, sem nenhuma perspectiva. A única coisa que desejavam era a ambição de conseguir dinheiro. E esse dinheiro que eles conquistavam, eles acabavam depois gastando com prazeres fúteis, com futilidades, com nada de produtivo. E aí me veio aquela música do Fábio Júnior, que foi interpretada pelo padre Fábio de Mello, Vida, em que tem um trecho em que ele fala assim, né, vida sem saída, vida sem vida, não vai e vem. Então nesse trecho a gente vê que muitas vezes a gente encarna, a gente chega aqui no mundo terreno
e começa simplesmente a se envolver com aquilo que o mundo nos oferece de prazer, de estímulo, e a gente não tem a menor ideia do que a gente está fazendo aqui. O mundo para nós, o mundo físico, a natureza, a fauna, a flora, os minerais, a água, o clima, tudo aquilo que serve como palco para que nós possamos viver as nossas encarnações de um modo produtivo, simplesmente se tornam posses ou se tornam objetos de uso da nossa parte sem que nós demos o devido valor. O valor sagrado de imaginarmos que essa água que nós bebemos, essa natureza que nós destruímos, ela demorou tanto tempo para chegar nesse equilíbrio, porque quando a gente pega um livro ou algum programa, bom dia pessoal que chegou, ou algum programa que fala sobre o nosso planeta na época primitiva dele, e a gente começa a ver assim as gravuras ou então as simulações de vulcões, de um clima asfixiante, aquele ambiente turbulento e tudo mais, e com o passar do tempo isso foi se transformando, foi se acalmando para que pudesse oferecer condições de nós encarnarmos. Ou seja, nós não fomos simplesmente lançados aqui num tempo qualquer. Houve um preparo para que o mundo se transformasse, para que nós chegássemos até aqui. E ele pudesse oferecer também condições para que a gente pudesse viver a nossa vida de um modo confortável, pelo menos dentro das condições que o mundo oferece, né? De um modo confortável, seguro, que pudesse nos oferecer o alimento, o repouso, a oportunidade do trabalho. Então tudo isso foi se transformando com o passar do tempo, e nós não damos esse valor. Emmanuel, ele traz para nós uma reflexão interessante sobre essa questão, e ele, como eu falei para vocês, ele chama a atenção desse versículo do livro de Atos, quando ele fala: não faças tu comum o que Deus purificou. Então significa que nós não devemos tratar de um modo banal, e é exatamente aquilo que acontece hoje, a falta de valor que nós damos para o nosso mundo, e aí então a gente vai usando, abusando, destruindo, sem preocupação de transformar, de fazer com que também o nosso mundo se desenvolva. Nos tempos atuais nós temos um trabalho interessante feito por alguns palestrantes, em especial André Trigueiro, que é jornalista especializado no jornalismo ecológico, e ele também é espírita, divulgador, palestrante, escritor também. E aí então ele faz palestras falando exatamente sobre a preocupação que nós espíritas devemos ter com o mundo que nós vivemos hoje. Um argumento interessante que ele coloca para nós é que muitas vezes nós destruímos o nosso mundo, né, em busca dessa satisfação gananciosa, escavando, destruindo, poluindo, e aí então a gente pensa assim: eu vou usar agora, depois que eu desencarnar, depois que eu morrer, eu não vou ter mais problema nenhum, eu simplesmente vou viver minha vida ali tranquilamente. Só que nós nos esquecemos que nós somos espíritos que vamos reencarnar, e a nossa reencarnação vai ser exatamente nesse mesmo ambiente que vem sendo destruído, que vem sendo utilizado e abusado por nós mesmos. Então hoje nós temos um segmento dentro da doutrina espírita que fala sobre esse cuidado, essa preocupação que nós devemos ter com esse ambiente onde nós vivemos, com o mundo que nós vivemos hoje, né? Bom dia pessoal que chegou, beijo, Betinha, sumida. Então nós tratamos de um modo muito comum aquilo que é sagrado. E aí quando a gente lembra de Francisco de Assis, por exemplo, que foi um espírito de alta envergadura, que esteve aqui entre nós, ele dava muito valor para tudo aquilo que o envolvia com relação à natureza, aos animais, às plantas, até mesmo nos minerais. E aí então a gente olha e fala assim: bom, ele fazia isso porque ele era, afinal de contas, ele era um espírito elevado, né? Então o espírito elevado tem esse comportamento mesmo. Só que na verdade a gente tem que pegar esse comportamento e tirar e colocá-lo como referência para as nossas próprias ações. É claro que a gente não tem condições de viver
aquela tranquilidade, aquela harmonia com a natureza, mas a gente tem que ter essa consciência de preservação, essa consciência de que todas as nossas ações promovem algum tipo de transformação no ambiente físico onde nós nos encontramos. Só que essa transformação normalmente sempre vem de um modo negativo, sempre vem de um modo destrutivo. Vamos aqui fazer uma reflexão então em torno daquilo que Emmanuel trouxe para nós. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos até o seu brilho, ou ante o seu brilho, e perfume peculiares. Esse primeiro parágrafo ele é muito interessante, porque essas expressões do Evangelho, ou esses ensinamentos morais que nós vamos tendo contato, e de vez em quando, infelizmente isso não é frequente, nós vamos absorvendo para aprimorar cada vez mais o nosso conhecimento, ele se encontra em toda parte. É como se nós andássemos no meio de um grande jardim, dá para a gente imaginar aquela fotografia, naquele campo de flores, e nós andando no meio deles. Esse campo de flores, essas flores, são exatamente esses ensinamentos que vão chegando para nós. Então nós temos a beleza, o perfume, a suavidade, tudo aquilo à nossa volta. E a gente de vez em quando retira uma ou outra flor, que é um ensinamento mais específico para determinado momento da nossa vida, e teoricamente a gente tira essa flor exatamente para fazer dela um objeto de admiração, um objeto de mudanças para nós mesmos. Só que a realidade daquele campo de flores que a gente vai caminhando, nós vamos andando pisando nas flores, em vez de aproveitar exatamente a beleza que ela oferece. E esses ensinamentos se transformam exatamente nisso. Eles estão aqui à nossa volta, nos envolvendo e fazendo do nosso mundo um mundo mais bonito, um mundo mais belo, só que nós não damos o devido valor. Nós aprendemos a decorar, nós aprendemos até mesmo a interpretar, mas infelizmente nós não conseguimos fazer com que ele seja também utilizado como realmente um instrumento de transformação. Aqui no texto continua assim: a voz celeste, que se dirige a Simão Pedro nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. Isso porque lá no texto, lá no livro de Atos, no Evangelho, mostra, então, como eu falei para vocês, aquele anjo que se aproxima e fala para ele que ele deve se alimentar, né, porque tem os animais, os répteis, as aves, então ele deve utilizá-los como fonte de alimento. E ele disse, como eu falei para vocês, que ele não quer se contaminar com coisas comuns e imundas. Isso porque ele via nesses animais exatamente algo que poderia contaminar o seu organismo, né, ou seria que poderia sujá-lo interiormente. E aí então essa voz disse para ele, para que ele não fizesse isso, para que ele não tornasse comum aquilo que Deus purificou. E que na verdade esse ensinamento, que para ele era algo que o levaria a uma reflexão, mas que na verdade para todos nós começamos a ver de um modo diferente o mundo que nos rodeia. Diz aqui: o homem comum está rodeado de glórias da terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Então foi essa frase que me fez lembrar a imagem da Serra Pelada que eu falei para vocês. As pessoas que simplesmente trabalham em função de uma ambição, de uma ganância. E aí então eu olhava e pensava assim: eu fico imaginando um espírito desse desencarnando. Ele desencarna, chega no mundo espiritual, e ele vai esperar o que exatamente? O que exatamente ele tem de afinidade? O que ele produziu, ele construiu, para que aquilo se transformasse para ele algo que proporcionasse um conforto moral, um conforto emocional, psicológico. E na verdade ele simplesmente passava por cima de todos esses ensinamentos que eram levados para satisfazer aquele desejo momentâneo. E eram pessoas que viviam ali durante 8 anos, 10 anos, 15 anos, naquele mesmo ritmo, subindo e descendo o morro, carregando terra, esperando o ouro aparecer. E aí dali, quantos e quantos, né, porque a gente sai daquele ambiente de Serra Pelada,
E tem um outro documentário interessante chamado Baraka. É um documentário que mostra cenas da nossa vida diária. E uma dessas cenas mostram pessoas que, embora não estivessem numa serra pelada, como aquelas que a gente viu, pessoas descalças, calçando um chinelo, de shorts, camiseta, ou mesmo sem camiseta, todos enlameados por causa da sujeira do garimpo. E nesse Baraka mostra as pessoas transitando uma avenida em Tóquio, bem vestidas, bem gravatadas, naquele ir e vir no meio do trânsito, também não apresentando nenhuma consciência a respeito do que vieram fazer aqui no mundo. Então a gente vê isso, né? A gente vê isso no meio da lama e a gente vê isso nas grandes cidades. A única coisa que muda, na verdade, é a aparência, mas a ambição continua presente no coração dessas pessoas. Em vez de eu me preocupar com o ouro que eu vou tirar do meio da lama, eu fico preocupado com o ouro que vai me render na tela de um computador numa bolsa de valores. Então a gente vê nas grandes cidades as pessoas indo e voltando. Eu até trouxe para vocês um exemplo certa vez. Eu tive um compromisso. Aí saí, fui lá para o centro de São Paulo, passei pelo centro de São Paulo. Aquele trânsito, né, não estava engarrafado, mas estava um trânsito carregado. Aí nós paramos em frente a um semáforo. E aí então eu via aquele monte de pessoas paradas nesse trânsito, dentro de ônibus, dentro de seus carros, transitando de uma faixa para outra. E eu olhava e ficava me perguntando, será que essas pessoas têm consciência do que vieram fazer? Será que elas têm alguma ideia de qual é o sentido de suas próprias vidas? Será que eu tenho consciência de qual é o sentido da minha própria vida? Porque o homem comum, ou seja, nós, estamos, como disse Emmanuel para nós aqui nessa reflexão, rodeado dessas glórias da terra. Entretanto, nós consideramos o mundo como um campo de vulgaridades, incapaz de valorizarmos as riquezas que nos cercam. Essa riqueza dos pequenos detalhes que a criação divina nos proporciona. Quando nós citamos até ontem isso, o livro de Leon Denis, quando ele falava do grande enigma, quando a gente começava a observar Deus nos pequenos detalhes do nosso mundo hoje, nós olhamos, por exemplo, para um pequeno rio que corre dentro do seu leito, para uma árvore que nasce, para os animais que passam, né, os pássaros, os insetos, tudo isso fazendo parte de uma grande arquitetura divina, que para nós não tem significado nenhum. Exatamente porque na nossa visão isso não tem importância, porque nós damos valor para aquilo que infelizmente nos proporciona uma riqueza apenas material e não uma riqueza espiritual. Os budistas têm essa característica. Inclusive certa vez num congresso que eu participei, comentei com vocês já, um congresso ecumênico, o primeiro congresso mundial ecumênico. Então, como eu falei para vocês, o nome é muito pomposo, mas na verdade era uma reunião muito pequena, com representantes de algumas religiões, falando sobre o tema desse congresso, que era exatamente a vida após a morte, ou a morte, né, o que representa a morte para cada religião. E aí então um dos palestrantes, que era um desses, eles chamavam de preletor budista, então ele falava sobre o pensamento budista a respeito da morte. E é interessante que o budismo ele não tem uma preocupação de tentar revelar ou apontar para você um destino após a morte. A preocupação do budismo é transformar as pessoas nesse momento, levá-las a viver com harmonia, com equilíbrio, aquela harmonia interior. Daí a importância, né, dos mosteiros, dos trabalhos de meditação, da valorização da própria natureza, né? Eles recebem a orientação de que os animais e as plantas fazem parte daquele conjunto divino e nós devemos não tirá-lo do nosso caminho, destruí-lo para o nosso desenvolvimento, mas a gente deveria viver sintonizados, fazendo parte daquele sistema, interagindo com ele de uma forma saudável. Então que nós teríamos o mesmo valor, a mesma importância que um inseto, que um animal, que uma planta, que uma rocha. E é uma visão muito interessante, só que para nós, que temos uma educação voltada principalmente para esse sonho de riqueza, a gente chegou a conversar sobre isso num dos nossos estudos há pouco tempo, que nós recebemos a nossa educação, desde pequeno,
nós somos estimulados a encontrar o sucesso profissional. Então você vai para a escola, porque da escola você vai fazer um curso, você vai para a universidade, ali você vai fazer você vai adquirir uma especialização, precisa arrumar um bom emprego e daí você vai ganhar muito dinheiro. Todas as crianças aprendem isso, nós aprendemos isso, e a culpa não é dos nossos pais que nos estimularam a fazer isso. Na verdade, eles também aprenderam que essa era a forma do sucesso, essa seria a forma da felicidade. Então eles aprenderam com seus pais, e os pais com os outros pais, e assim, geração após geração, que vem ali se sucedendo, vem transmitindo o mesmo ensinamento, o que é muito natural dentro da nossa perspectiva, porque o nosso mundo físico, para poder interagir com ele, quanto mais conforto nós conseguimos adquirir, muito menos penosa se torna a nossa existência. Então eu vou utilizar um ambiente confortável, a alimentação que me proporciona conforto, as atividades que me proporcionam prazer. Então nós aprendemos a viver assim. E aí então nós olhamos para os budistas, que tem aquele comportamento característico, né, de interagir com a natureza, com aquela tranquilidade, com aquela harmonia, pelo menos naturalmente aqueles que conseguiram alcançar um estado de elevação espiritual, para poder perceber isso também, porque quando se fala em praticantes de budismo, nós falamos de pessoas comuns. Então, embora na teoria recitem, né, as passagens em japonês, cumprem os seus rituais, no dia a dia a coisa fica bem diferente. Isso porque não aprenderam a fazer assim. Elas aprenderam a fazer desse jeito diferente, não daquele outro jeito. Né? Eles estão tentando, como toda boa religião transmite essa harmonia. E aí então nós olhamos para eles e começamos a dizer assim, olha, isso é muito bonito, é muito interessante, mas não é minha praia. Isso não tem nada a ver comigo. Então eles que são budistas, que são muito bonitinhos, que continuem vivendo dessa forma e deixam eu viver minha vida. E aí então a gente volta para o tradicional. Então nós não aprendemos na nossa vida a admirar e valorizar aquilo que é sublime, aquilo que foi purificado como uma construção divina. Para nós, mais uma vez, a gente vai utilizar esse ambiente, essa estrutura que nos foi apresentada, como fonte, como objeto de consumo. E é o que interessa para todos nós. Então nós acabamos vulgarizando essas riquezas simplesmente porque nós não conseguimos percebê-las dessa forma. Então a gente não para mais para poder olhar para um passarinho que para numa árvore ou que para num poste de luz. Nós não temos a preocupação de valorizar a chuva, claro que sem os grandes transtornos, mas nós temos a luz do sol, nós temos a noite, a luz do sol que aquece o nosso planeta, a noite que ajuda a resfriá-lo, porque seria insuportável para nós se o sol ficasse 24 horas por dia, a chuva que vem molhar a natureza, que vem também saciar a nossa sede, que vem refrescar o ambiente onde a gente vive. Quando nós olhamos para o céu, vemos ali as nuvens que de vez em quando tampam o sol, para que possa dar um refrigério para nós que estamos aqui embaixo. A terra, se nós pudéssemos parar e esperar um poeta falar um pouquinho sobre a natureza em determinado momento, ele veria com toda tranquilidade aquela água que escorre por um campo, por um pedaço de terra, e ele vai então abrindo ali o seu caminho, essa água, e vai então penetrando na terra. E a gente não imagina, né, as riquezas que tem nesse terreno, e que a água vai proporcionando cada vez mais vida. Então para nós pode ser muito poético, pode ser muito interessante, né? É por aí também, né, André? A gente lembra que algumas experiências que a vida vai nos oferecendo, a gente acaba se tornando um pouco mais sensível. E às vezes exatamente essa oportunidade que a gente precisa, a oportunidade que a gente tem de realmente valorizar não apenas a vida que a gente algumas vezes tem ali, quase que a vida fica pendurada por um fio, mas principalmente tudo aquilo que está à nossa volta. Da gente olhar para os animais de um modo diferente, da gente olhar para a natureza de um modo diferente. Isso não é pela natureza em si, mas o fato dessa sensibilidade aflorar dentro de nós já mostra uma grande transformação. Da gente chegar e dar realmente graças por tudo aquilo que nós recebemos como benefício divino nesse palco onde nós estamos aqui inseridos. Emmanuel continua dizendo o seguinte para nós: cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento,
tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos obstáculos foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde as águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então, a gente pode imaginar que quando a gente começa a transformar esse nosso modo de ver o mundo, quando a gente começa a analisar, a avaliar esse ambiente onde nós nos encontramos, nós percebemos que essa mesma harmonia que a natureza pode nos proporcionar, ela acaba se refletindo dentro de nós mesmos. Então a gente começa a viver com tranquilidade, a gente fala com mais harmonia. Tem uns filmes interessantes para quem gosta naturalmente, que traz para nós um cenário pós-apocalíptico, algumas vezes com alguns zumbis que andam pelo mundo, outras vezes o homem contra o próprio homem, tentando ali sobreviver. E é muito interessante que algumas cenas que são apresentadas, e toda vez que isso acontece eu fico me perguntando como eu faria. Então a pessoa está andando por uma cidade vazia, e aí então ele entra numa loja, e ele tem uma vontade enorme de quebrar as coisas. Isso porque já não tem mais dono, não tem mais ninguém. Então ele pega um vaso que tem na loja, joga na parede, pega a cadeira, joga na vidraça, pega as prateleiras e derruba, pelo simples prazer de fazer isso. E aí, inevitavelmente, nessa cena, nesse cenário, eu fico me perguntando, engraçado, por que as pessoas se comportam dessa forma? Não tem motivo nenhum para elas fazerem isso. Elas fazem porque é um instinto que manda. E isso mostra que o desequilíbrio interior que ela tem acaba se refletindo no ambiente onde ela se encontra. Enquanto que outros, quer dizer, se eu entro numa loja que ela está vazia, numa cidade fantasma, e eu olho e não tem nada que me interessa ali para a minha sobrevivência, eu viro as costas e vou embora. Eu não tenho necessidade de destruir aquele ambiente. Então é interessante como isso me chama a atenção, do porquê das pessoas agirem dessa forma, mesmo que seja ficção. Mas se fosse realmente uma verdade, a gente perceberia que essa perturbação interior acaba depois se externando. Nós vemos essas manifestações que têm acontecido nas grandes capitais aqui de São Paulo. Pois é, essa revolta, né? Mas nesse caso, Dudu, na novela, a gente até poderia encontrar uma certa justificativa, porque a pessoa está com raiva, a pessoa está desequilibrada, ela está possuída por um sentimento negativo, então ela começa a quebrar tudo. Então isso aí a gente até relevaria. Mas o engraçado é que o fato de você não ter motivo nenhum para fazer isso, te leva a fazer mesmo assim. Então eu falava sobre as grandes capitais aqui de São Paulo. Nós tivemos nos telejornais hoje pela manhã a reportagem sobre manifestações de estudantes em 4 grandes capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Salvador, protestando contra o aumento das passagens de ônibus. Então a gente via inicialmente aquelas pessoas tranquilas, caminhando pelas avenidas, carregando faixas, algumas delas gritando algumas palavras de ordem, né, para poder chamar a atenção para a necessidade de mudança nesse plano de transporte que a cidade, que o país vem vivendo hoje. Mas de repente elas começam a se exaltar. Nessa exaltação elas entram em lojas, quebram vidraças,
entram nos transportes, colocam fogo em ônibus. E isso tudo mostra uma grande perturbação interior que elas têm. E isso contrasta exatamente com esses ensinamentos que nós recebemos, falando da importância de nós nos equilibrarmos ante o mundo, ante as pessoas e ante nós mesmos. Simplesmente perdem o equilíbrio. E na perda desse equilíbrio, revoltam-se e quebram tudo, sem sentido nenhum. E a pergunta é, o que desejam exatamente demonstrar com aquele tipo de comportamento, sendo que protestam por um benefício, tentando trazer um malefício para a sociedade da qual fazem parte. Né? Fratana colocou, né, e a vontade, né, seria um motivo, vontade de quebrar tudo que ele não conseguiu ter? Esse é um dos casos que a gente coloca. Né? Mas é o simples ato de você fazer alguma coisa. E a gente vê isso nessas manifestações, e a gente vê isso também no próprio homem, na sua relação com o meio ambiente onde ele se encontra. Então é engraçado que a gente, fazendo parte, né, vocês conhecem a minha história, eu fiz parte do movimento escoteiro durante muito tempo, e eu me lembro quando eu era garoto, a gente andava por uma determinada trilha, e sempre tinha aquele novato que fazia questão de passar por uma árvore e quebrar um galho. E a gente chamava atenção, por que você fez isso? Ah, é porque deu vontade de fazer, então você não faz mais. E aí começava a fazer essa educação, né? Quer dizer, você arranca uma flor, você joga uma sujeira no chão, você quebra um galho, simplesmente porque o instinto te leva a fazer isso. E aí então há a necessidade de nós nos reeducarmos para ter um comportamento diferente, de realmente valorizar aquilo. Se você passa por um ambiente e esse ambiente não é hostil com você, por que você é hostil com ele? E hoje nós vemos a nossa sociedade. Eu me lembro que quando eu era garoto também, na escola nós estudávamos sem preocupação com o meio ambiente. Não tinha livros de ciência, não tinha campanhas de conscientização, simplesmente se desmatava, poluía, para poder satisfazer a ambição do homem. Aí quando chegou na década de 90, isso eu falo para vocês assim, lá no começo da década de 80 e tal, né? Hoje eu tenho 44 anos, então a gente volta ali uns 30 anos no tempo. E aí então a gente via de um modo diferente. E aí essa palavra ecologia, ecossistema, respeito da natureza, desastres naturais provocados por esse desequilíbrio, essas expressões começaram a surgir na nossa sociedade. E mesmo assim, aqueles que faziam essas campanhas, tirando naturalmente aqueles que eram os ativistas mais radicais, no caso do Greenpeace, que a gente sempre vê na televisão, que eles são terroristas, alguns aparecem como terroristas ecológicos, mas a gente vê aquelas pessoas que faziam manifestações, não levavam muito a sério. Todo mundo falava assim, que interessante você falar isso, mas eu não tenho interesse em me envolver com essas atividades, porque eu já tenho a minha vida construída. Eu já tenho a minha própria rotina. E aí eu me lembro que no Eco 92, que aconteceu no Rio, naturalmente no ano de 1992, nós tínhamos ali os grandes líderes mundiais que compareceram nesse grande evento internacional aqui no Brasil, mas eles iam muito mais por uma questão de protocolo social. Eu vou, senão as pessoas vão ficar reclamando, eu vou para poder mostrar, fazer uma média com todo mundo, mas muito pouco foi produzido a partir daquele momento. E aí então o tempo foi passando, os livros de ciências começaram a trazer informações para conscientizar as crianças, projetos de organização não governamental, projetos escolares, projetos sociais. E aí então, aquilo que na minha infância era algo que não era comentado, porque não se dava valor, nós começamos a valorizar. Começamos a olhar para a natureza, mas ainda assim com uma grande deficiência. E essa deficiência significava, eu olho para a natureza, porque senão ela vai me fazer mal de volta. Eu vou provocar o efeito estufa, vou provocar a grande poluição, vou provocar, uma grande turbulência na atmosfera. E aí então a minha preocupação, na verdade, é não provocar a natureza para que ela não se revolte contra mim. Mas nós ainda não paramos para olhar a natureza como um grande cenário divino que nos serve para ajudar na nossa evolução. E, consequentemente, nós também ajudando na evolução daquele ambiente. Deixa eu ver aqui.
Fernando colocou, né? Imagina aqueles que depredam túmulos, né? Não importa o objeto que é depredado, né, Fernando? O que importa é o ato de fazê-lo. Então nós temos pessoas que picham a parede. A pergunta é, o que move aquela pessoa a ter uma atitude como aquela? Por que ela age assim? Qual é exatamente o instinto negativo que alimenta dentro dela a ponto dela agir dessa forma, de destruir por destruir, de quebrar por quebrar? Fernando colocou, né, hoje se faz até filme dizendo que os culpados dessa poluição e desequilíbrio da natureza é culpa dos ETs, né? Quando teve a Guerra dos Mundos, não, desculpem, o dia em que a Terra parou, é interessante a gente ver que da primeira versão desse filme, a motivação era a guerra atômica. Então nós tínhamos ali os personagens, né, os protagonistas desse evento, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, né, que estavam disputando ali em torno dessa guerra atômica. E aí então a primeira versão falava, já que o homem vai se destruir com armas nucleares, então os alienígenas vinham para poder intervir nesse comportamento para salvar o planeta. Aí fizeram a regravação, os anos se passaram, os temas se modificaram, e aí então os mesmos alienígenas voltaram, agora percebendo que o homem estava destruindo a natureza. Então, até mesmo nos temas a gente tem assim. O Armando colocou, né, tanto que nos desenhos animados antigos vemos os personagens cortando árvores, fumando, dando tiros. Exato. A cultura vai se modificando, os nossos valores vão se transformando. E isso era algo natural. Hoje nós temos filmes, por exemplo, como Avatar, que mostra ali, né, uma comunidade que vive em plena harmonia com a natureza. E é bem engraçado porque esse comportamento, eu adoro filme, Utiza. Tudo quanto é filme que vai passando eu estou assistindo e eu adoro, né? Então eu uso muito como referência, porque a filmografia, né, ou o cinema, ele traz para nós na prática, né, ou traz para nós uma interpretação daquilo que nós vemos na teoria. Então se você pegar a cena certa, o personagem certo, o momento certo, você consegue ver na tela aquilo que você estuda na teoria. Então é engraçado quando a gente vê um filme como Avatar, em que um planeta em plena harmonia, né, com a... Bom dia, Juntinho, bom dia pessoal que chegou. Em plena harmonia com a natureza, vivendo das energias daquela árvore da vida, etc e tal. É engraçado que quando acaba o filme, isso eu presenciei com muitas pessoas da minha família, pessoas que eu conhecia, eles saíam do cinema revoltados, eles falavam assim, maldito esses homens que destroem a natureza. Esses homens deveriam morrer, com essa revolta mesmo que eu estou falando para vocês. Porque esses homens não prestam, porque eles só destroem e coisa e tal. Aí de repente a pessoa vai, não tem preocupação com aquilo que pode ser reciclado, joga no lixo aquilo que não presta, desperdiça produtos, desperdiça material, desperdiça água. E quando ele assiste um filme que mostra de um modo tão radical o comportamento do homem na destruição, eles se revoltam. Mas eles não têm consciência de que eles são copartícipes dessa mesma destruição. Só que numa escala mais sutil, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e não se dá conta. De pegar, por exemplo, um transporte público que polui, de ter um comportamento que não traz nenhum tipo de educação, de transformação. Então, no passado, o nosso comportamento era absolutamente natural, nos envolvendo com a destruição, que o que importava era o lucro, o que importava era a riqueza. Aí depois o tempo foi passando, a gente foi modificando alguns desses valores, e hoje nós começamos a olhar para trás e percebendo quanto tempo nós perdemos. Imagina se hoje essa consciência ecológica que nós temos hoje, se ela existisse na década de 80. De lá para cá se foram quase 30 anos. Imagina nós com 30 anos de avanço nesse comportamento ecológico. Seria como se nós pegássemos hoje 2013 e avançássemos até 2043. Como será que vai ser na década de 40 o nosso comportamento ecológico diante da nossa sociedade? Se nós tivéssemos isso no passado, e hoje nós teríamos uma visão diferente. Mas não adianta a gente querer chorar, digamos assim, o leite derramado. A gente tem que aprender com os próprios erros. Só que esse aprendizado ainda vem de uma forma de adestramento. Lembra que eu falei para vocês que o aprendizado através do adestramento para nós é assim. Se você faz a coisa certa, você ganha um biscoitinho. Se você faz a coisa errada, você ganha uma punição.
Então nós aprendemos assim hoje. Então por que o homem tem essa preocupação toda com a ecologia hoje? Não é porque ele está se conscientizando da vida que existe na natureza, da concessão divina para que nós possamos interagir com isso tudo. É porque se ele não fizer certo, ele não vai ter comida, ele vai sofrer as tempestades, vai sofrer as catástrofes. Então ele começa aprendendo pelo medo para depois se conscientizar. Hoje nós temos a oportunidade de ver o mundo de um modo diferente. A doutrina espírita, que traz para nós essa consciência do espírito, mostra que o que importa para nós não é apenas nós que somos espíritos, mas nós, o ambiente que nos envolve e o nosso comportamento diante dessa interação. O respeito, a valorização, de perceber que um inseto, por mais repugnante que seja, por mais inconveniente que seja, ele é uma criação divina. E nós muitas vezes tentamos nos livrar deles, certamente fazemos isso, inclusive que na minha mesa tem até um inseticida aqui para quando vem pernilongo. Nós fazemos isso para preservar a nossa saúde. Mas tirando essas necessidades que nós julgamos ter para preservar essa saúde, a nossa tranquilidade, nós temos que ter um comportamento diferente diante da vida. Porque é essa vida que vai fazer com que nós cresçamos. Sem ela, nós não somos nada. E daí então que nós não podemos, conforme diz o texto para nós aqui, o próprio título, não faças tu comum o que Deus purificou. Quer dizer, não banalizemos aquilo que a natureza desenvolveu durante tanto tempo através de leis divinas que foram criadas para promover o seu desenvolvimento e promover a sua harmonia. Naquele mesmo filme que eu falei para vocês, do Dia em que a Terra Parou, tem uma frase também que é muito forte, e ele diz assim: o planeta sem vocês, isso alienígena falando para os líderes, né? Para os líderes da nossa sociedade, o planeta sem vocês continua vivo. Vocês no planeta vão destruir, então a gente opta por destruir vocês. E é assim. Ou então, tirando uma outra passagem de filme interessante, o filme Matrix, onde aquele senhor Smith, que era um patrulheiro dentro daquele ambiente virtual, ele dizia assim: vocês seres humanos são como vírus, onde vocês estão vocês destroem. Então são expressões fortes, mas que expressam exatamente essa realidade. Hoje nós queremos o progresso, nós queremos a modernidade através da destruição. Isso porque, para que nós consigamos alcançar aquilo que nos proporciona riqueza, nós temos que transformar de um modo negativo aquilo que está vivendo em plena harmonia. Aqui em cima a Fraterna colocou para nós, e é o que parece vai acontecer, né? O homem vai destruir o próprio homem, eis o fim do mundo, né? Nós vamos chegar num ponto em que nós vamos entrar em desespero por não termos mais condições de viver de um modo harmônico. Talvez esse seja o grande despertar, em que a gente diz assim: olha, chegamos num ponto em que alguma coisa séria realmente precisa ser feita. Quando nós temos aqueles protocolos econômicos, como foi o caso do protocolo de Kyoto, lá em 92, na ECO, eu me lembro que alguns países se recusaram a assinar esse protocolo, porque caso você diminuísse a redução da poluição, significaria diretamente a diminuição da produção. E a produção significa riqueza. Então eles diriam assim: eu não posso fazer isso, senão meu país vai deixar de ganhar dinheiro. É essa a ambição. Fernando colocou, né, em cima, Maria Lúcia: a aprendizagem pode ser pela dor, pelo amor ou pela sabedoria. O nosso estágio de adestramento é pela dor. Pelo amor e sabedoria, nós estamos muito distantes ainda. Porque hoje nós estamos falando aqui num ambiente fraterno, baseado num texto de grande sabedoria, com um pensamento voltado para essa mudança positiva. Mas olha para fora da janela da sua casa e vê o que as pessoas lá fora estão pensando. Pega seu carro e sai pelo trânsito e começa a olhar a expressão no rosto das pessoas para saber se elas têm alguma preocupação com relação ao seu futuro espiritual. E isso mostra para nós claramente qual é a realidade do ambiente onde nós nos encontramos. Só quando não regeneração e lá para o meio, porque o começo ainda é um começo doloroso, né? Cindizinha colocou, né? Tem a passagem da vida do Chico em que ele conversa com as formigas. Engraçado de ler, mas interessante, é. Então a gente olha e pensa assim: esse pessoal é maluco. Porque Francisco de Assis conversava com as pedras. O Chico conversava com formiga. O outro conversava com passarinho. Tem pessoas que conversam com plantas.
Então há necessidade de nós encontrarmos um equilíbrio existencial. Nós nos equilibrarmos diante de nós mesmos, nós nos equilibrarmos diante das pessoas que estão à nossa volta, respeitando os direitos, os deveres, tentando ensinar quando possível, mas principalmente através do exemplo, nós interagimos de modo saudável com o ambiente onde nós nos encontramos. Fundamental que nós tenhamos essa consciência. E aí então nós vamos conseguir, a partir dessa transformação, refletir dentro de nós essa harmonia, essa paz interior. Então eu vou falar com as pessoas com tranquilidade. É engraçado que eu falar para vocês que às vezes eu fico vendo comportamentos de pessoas próximas. Você tem um objeto na mão, aí você está perto da sua cama e você poderia simplesmente chegar e colocar esse objeto até lá. Mas aí a pessoa, como está meio preguiçosa, ela pega e joga. Aí o objeto bate na cama e cai no chão. Aí eu paro e penso assim, mas por quê? Será que ela não pensou que isso ia cair? E caindo, será que não tem a possibilidade de quebrar? E quebrando, será que isso não ia trazer um prejuízo? Então é aquele cuidado de você colocar, você não bater uma porta, de você fechar uma gaveta com silêncio, de você estar no trânsito e ser ali fraterno e harmonioso com as pessoas à volta. Esses são comportamentos que nós interiormente demonstramos a nossa harmonia. Se eu não tenho essa harmonia, eu vou sair batendo porta, vou sair chutando coisas, e podem observar. Observem no cotidiano de vocês o comportamento de vocês mesmos e das pessoas à volta. Eu falo isso porque eu já fiz e faço constantemente. De repente jogar as coisas, bater, quebrar, sem nenhum tipo de cuidado, isso reflete o que traz dentro de você e dentro das pessoas, ou seja, dentro de nós. Pois é, né, Andréia? Você nunca mais vai jogar o controle como antes, né? Certamente você vai jogar o controle, mas você vai jogar com consciência, né? Então, essa questão do dedo, né, Fernando? Você bate a porta e esquece o dedo, é lei de causa e efeito, né? Aí você xinga a porta porque é a porta que foi culpada. Essas meninas, né? Pois é. Então, sempre fazer isso. Não precisa gritar, não precisa jogar. Não precisa ficar desgastado com as coisas. Faça com tranquilidade, ninguém vai morrer por causa disso, não. Então temos que ter esse pensamento de valorizarmos, diante daquilo que é sublime, a nossa participação na transformação do mundo. Pensarmos não apenas nos objetos, mas nas vibrações, nas energias que nós irradiamos quando nos comportamos dessa forma. Os gritos, as agressões, a violência, o nosso descaso, o nosso descuido, tudo isso deve ser repensado no nosso comportamento diário. E deve ser perseverado para que haja realmente essa grande mudança, essa grande transformação. Porque do contrário, não adianta a gente pensar assim, eu espero que o mundo seja melhor. Então se você espera que o mundo seja melhor, comece você fazendo do seu mundo um mundo melhor. Para depois você pensar no ambiente fora de si mesmo. Então é isso, meus amigos. Ante o sublime, o nosso estudo de hoje do livro Fonte Viva, falando sobre, mais uma vez aqui a passagem de Emmanuel, não faças tu comum o que Deus purificou. E isso é a nossa consciência que vai determinar exatamente como nós temos que agir. Então, utilizemos o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, para fazer do nosso mundo um mundo melhor, partindo desses pequenos detalhes. E, se possível, assistam aquele documentário do Serra Pelada que eu falei para vocês. Para quem quiser assistir e não tem contato lá no Facebook, lá no site g1.com.br, lá no final procurem o arquivo N da Globo News. Clicando ali já tem a propaganda. É meia horinha mais ou menos. E é um documentário muito interessante. Vocês comecem a olhar a partir da perspectiva espiritual. Para vocês verem assim, como aquilo faz a gente refletir, faz a gente pensar. Assistam pelo menos uns trechos, se vocês não tiverem oportunidade de ler completo, de assistir ele na íntegra. Né? É um tema de reflexão para todos nós. Bom, eu vou passar para a nossa amiga Sil, que vai fazer o encerramento para nós. E depois... chegou a ver, né? É uma coisa impressionante quando a gente olha e fica se perguntando, né, Fernando, o que aquelas pessoas pensam a respeito da vida? Elas desencarnam e praticamente vão viver como zumbis. Porque a vida delas é uma vida de automatismo, de ganância, de ambição, que elas não fazem ideia o que elas estão fazendo da vida. E isso acontece nas grandes avenidas, nos grandes centros urbanos e também nos grandes garimpos, né?